aqui, Ele sempre está aqui. Aleluia. É aquele que nunca falta, o Senhor nosso Deus. Com certeza, nesta noite, como Ele está aqui, Deus verdadeiro, Deus real, Ele vai nos abençoar. Ele já tem nos abençoado, amém? Porque desde o momento, irmãos, que nós nos propomos em louvar e adorar o nosso Deus nesta noite, e cantar louvores diante da sua presença, o Senhor ouviu o nosso louvor, aleluia, e Ele veio para o culto. Ele se agradou da nossa adoração e Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia! E onde o Espírito Santo de Deus está, aí há maravilhas, irmãos. Aí é o sobrenatural, aí há milagres. Então prepare o teu coração para receber o Senhor nesta noite, se você quiser, porque o Senhor tem em abundância para nos oferecer, porque Ele é uma fonte inesgotável de poder, de amor, principalmente um amor imensurável, aleluia, um amor inexplicável, e é esse amor que o Senhor quer e vai derramar sobre nós nesta noite, como já tem derramado, pela sua presença que podemos sentir em nossos corações neste lugar, porque Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos no livro de João, no capítulo 11, irmãos, uma palavra, apenas um versículo, e creio que Deus vai estar falando conosco nesta noite. Aleluia. No capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João, no versículo 6, irmãos, está escrito: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Aleluia, glória a Deus. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala com a tua igreja, Paizinho amado. Traz aos nossos corações uma palavra, Senhor, que nos edifica, Senhor, neste lugar, que nos fortalece, que nos renova, Senhor, que nos vivifica. Porque é isso, Senhor, que nós precisamos, Senhor. E sabemos que isto vem de Ti. Porque, como diz a Tua palavra, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida, palavras de esperança, Senhor amado, palavras de paz, de alegria, Senhor. Tudo isso vem de Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja nesta noite, que somos nós, Senhor. Porque nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos amados, nós sabemos que quando Jesus ele se apresentou para o seu ministério, logo após ele ser batizado ali no Jordão, a palavra de Deus nos diz que ele foi levado ao deserto, irmãos. Dali ele foi tentado pelo diabo. Os irmãos podem ver essa passagem no livro de Lucas, no capítulo 4, nos outros evangelhos também. Nós sabemos que a palavra de Deus sempre fala muito a respeito do deserto, irmãos. Que Deus sempre nos leva para o deserto, quando Ele quer nos falar do coração. E o deserto, irmãos, ele sempre nos traduz um lugar de solidão, um lugar de falta de recursos. Mas é ali, exatamente ali no deserto, que Deus vai provar o seu amor por nós. Exatamente ali no deserto que Deus quer nos mostrar o quanto Ele nos ama. E o quanto Ele pode fazer por nós. E Ele vai nos levar, irmãos. Você pode ter certeza. Cada um de nós. Porque se Deus tem um propósito na tua vida, e eu creio que Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te levar para o deserto. Porque Ele precisa falar contigo, Ele precisa te preparar para uma grande missão que Ele tem para a tua vida. E só é ali no deserto que você vai aprender.
E é só ali no deserto que você vai conseguir, ali, diante da situação terrível de solidão, que você vai conseguir te aquietar e escutar a voz do teu Deus que quer falar contigo. Porque nós precisamos, irmãos, estar aquietados para ouvir a voz de Deus falando conosco. E exatamente nessa situação, irmãos, quando nós não temos mais a quem recorrer, nós não temos recurso onde buscar, irmãos, não existe, é que Deus se apresenta para nós. Eu sou, aleluia, eu que falo contigo, eu que te ajudo, sou eu quem te abençoo, sou eu quem te sustento. É nessa hora, irmãos, não te preocupe, é nessa hora que Deus vai se apresentar para você, é nesses momentos mais difíceis da tua vida, é ali onde você vai pensar que você está sozinho, que você está abandonado, que você está sujeito às mais terríveis coisas. É nesse momento que Jesus vai aparecer e vai se revelar para ti, e você vai verdadeiramente conhecer quem é o teu Deus, o Deus que te ama, o Deus que te escolheu e te separou para uma grande obra que Ele quer realizar na tua vida, e que Ele precisa te preparar, que Ele precisa te mostrar. Por isso é que Ele te leva para o deserto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos, irmãos, que depois que Jesus passou e venceu, porque Ele não estava sozinho, irmão, Deus era com Ele. Ele venceu, Ele saiu triunfante, venceu todas as coisas, porque é assim que é, irmão. Nós venceremos as maiores dificuldades que nós vamos enfrentar, porque não enfrentaremos sozinhos, não estaremos sozinhos. O Senhor nosso Deus, Ele vai estar conosco, porque Ele mesmo é quem vai nos levar, mas Ele não vai nos deixar sozinhos. A palavra é bem clara. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo levou Jesus, e assim também Ele vai nos levar, e Ele vai estar conosco. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai abrir mão de você em nenhum momento. Glória a Deus. E Jesus voltou então, glória a Deus, já sabendo da sua missão, voltou vitorioso, voltou com autoridade, aleluia, glória a Deus, porque Ele já sabia o que Ele tinha que fazer, e sabia que Deus era com Ele na sua missão. Ele não estava só. Glória a Deus, Deus tem uma missão para você, irmão, e você não vai estar só. Diz que Jesus voltou e abriu a sua boca para falar, e todos se maravilhavam com as palavras que saíram da sua boca, e ficavam maravilhados de onde vem tanta sabedoria, tanta autoridade, tanto poder. Isso vinha de Deus, Deus era com ele. Glória a Deus. Diz que Jesus então ele voltou para a sua cidade de Nazaré, onde ele tinha passado a maior parte da sua vida, da sua infância, da sua juventude. E quando ele chegou na cidade, irmãos, de Nazaré, onde ele tinha crescido ali, passado mais de 20 anos de sua vida, ele foi para a sinagoga, porque era costume dele sempre. Eles já estavam acostumados de ouvir a sua sabedoria, mas naquele dia Jesus ia fazer algo diferente. E ele entrou na sinagoga, e como era de costume, eles deram uma palavra para que ele lesse, irmãos? Porque assim era a configuração da sinagoga naquele tempo. Eles davam uma palavra para alguém que eles sabiam que era um bom conhecedor da lei, e como eles sabiam que Jesus era um conhecedor da lei, Jesus cresceu com eles. Eles entregaram uma palavra para ele, a palavra de Isaías. Irmãos, e a configuração da maioria das sinagogas naquele tempo, não sei se vocês sabem, mas a história conta a história judaica, irmãos. Havia na sinagoga 3 assentos na sinagoga. Um era para o principal da sinagoga, o outro para o seu auxiliar, mas a cadeira do meio, irmãos, que era mais alta, ninguém que tivesse juízo ousava sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira, irmãos, era para o Cristo, porque eles esperavam o Cristo, que o Cristo viesse. Eles estavam nessa
sempre deixavam naquela cadeira, para que Cristo, quando aparecesse, ele tivesse aonde sentar, porque era costume dos judeus, eles pregavam sentados nas sinagogas. E Jesus, então, pegou a palavra que o auxiliar passou para ele, e era a palavra de Isaías, irmãos, que dizia, né? O Espírito de Deus veio sobre mim, e eis que me enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor nosso Deus. E o Senhor leu aquela palavra e entregou para o auxiliar, e os olhos ficaram todos fixos nele. E Jesus foi e sentou-se na cadeira do meio, irmãos. E ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. E a palavra de Deus diz que se encheu de fúria. Eles ficaram furiosos, né? Porque eles não aceitavam jamais. Como? Esse não é o filho de José, o carpinteiro, que cresceu aqui conosco? Apesar da sua sabedoria, como ele pensa que ousadia, e diz que pegaram Jesus, então, irmãos, com tanta raiva e ódio, e levaram Jesus até o ponto, como a cidade de Nazaré ficava sobre um monte, eles levaram para o precipitá-lo dali daquele monte. E aí diz a palavra de Deus, como não era o momento do Senhor, ele pegou, passou pelo meio deles. Eles ficaram como paralisados, irmãos. Não era hora. Não era hora, irmão. Se você tem promessa, Jesus não vai deixar você morrer. Você não vai morrer, irmão. Sei que se cumpra a promessa de Deus na tua vida. Ninguém vai poder te tocar. Glória a Deus. Eles ficaram paralisados. Jesus pegou e foi indo e passou pelo meio deles. Ah, glória a Deus. Glória ao Senhor, porque o Senhor era com eles. A glória a Deus. Nosso Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus seguiu, irmãos, pregando o Evangelho como era a sua missão, realizando milagres extraordinários, irmãos, e cada vez mais aumentava a sua fama. As pessoas se maravilhavam, os doentes, aqueles que tinham doentes, concorriam para que pudessem chegar perto de Jesus e serem curados, corriam para ouvir a sua sabedoria, porque era maravilhoso estar perto de Jesus, era maravilhoso estar junto de Jesus, porque coisas maravilhosas eles faziam. A multidão concorria, todos concorriam para estar perto de Jesus. Oh, glória a Deus! Porque é bom, irmãos, é maravilhoso estar perto de Jesus. É bom estar em comunhão com Deus, falar com Ele, ouvir a sua voz chegando no seu coração. É bom, irmãos, estar perto de Jesus. Jesus hoje ainda está aqui, Ele quer que nós estejamos perto dele. Como aquela multidão que concorria, viam de longe quando ouviam, falaram que Jesus estava ali, que Jesus estava colar, todos corriam para onde Jesus estava, porque queriam uma chance, de repente, de ser curado, uma chance de ouvir a sua sabedoria ser transformado. Era maravilhoso estar onde Jesus estava. E a palavra de Deus conta que certa vez Jesus, passando pela cidade de Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu, irmãos. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E ele queria muito conhecer e saber quem era Jesus. Porque ele queria entender porque um funcionário seu, de repente, irmãos, largou tudo, não pediu rescisão, não quis acordo, não quis nada, simplesmente largou tudo para seguir Jesus. E ele disse: mas que homem é esse? Como pode? Quem será esse homem? Porque Mateus, irmãos, que era cobrador de impostos, quando foi convocado por Jesus, ele não perguntou nada, ele simplesmente, irmão, largou tudo, largou a mesa ali onde ele estava fazendo as cobranças dos impostos, e foi e seguiu Jesus, porque ninguém desiste de olhar
pessoas eram ricas, eles eram odiados pelos seus co-irmãos, mas para eles não fazia diferença, o importante era ter dinheiro e a sua família com a provisão. E assim era Mateus. Mas quando Jesus olhou para ele e disse: Mateus, siga-me. Ele não perguntou, irmãos, não perguntou nada, mas aqui as minhas coisas, ele simplesmente olhou para Jesus, aquele olhar cativante de Jesus Cristo. Ele não resistiu, largou e seguiu Jesus no mesmo momento, irmãos. Vocês podem contratar isso nos evangelhos. E foi e seguiu Jesus. E essa notícia chegou a Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Olha, Mateus, aquele teu funcionário lá, ele largou tudo e foi seguir esse tal de Jesus. Então aquilo despertou a sua curiosidade em Zaqueu, de saber, mas quem é esse Jesus que ele sai, não pede rescisão, não quer saber de salário? O que esse Jesus ofereceu a mais para ele, que eu não tenho oferecido? Porque eles recebiam muito bem, irmãos, muito bem. A comissão era boa para os cobradores de impostos. E Zaqueu soube que Jesus ia passar ali em Jericó, na sua cidade. Então ele correu, ele queria saber, queria ver quem era esse Jesus. A intenção dele nem era ouvir Jesus, ele queria simplesmente ver o que tinha esse homem de diferencial. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que Zaqueu era de estatura pequena. Então, como Jesus estava sempre cercado pelas multidões, porque era difícil Jesus andar sozinho, logo que era visto, as multidões o cercavam. E Zaqueu era de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus, tentava, mas não conseguia. Mas ele foi inteligente, irmãos. E ele olhou e viu que tinha uma figueira, e que Jesus havia de passar por ali, pelo trajeto que ele estava fazendo. Ele foi rápido no raciocínio, e ele correu, irmãos, e subiu naquela figueira, e ali ficou ali quieto. Agora eu vou ver quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que está levando o meu funcionário? Quem é? O que ele tem? Ele pensava, de repente, que ele está vestido de linho, alguma coisa. Deve ter muito mais para oferecer. Então diz que ele subiu ali, se aquietou em cima daquela figueira. E aí Jesus ia passando por baixo da figueira, e ele só queria ver, ele estava olhando, estava vendo Jesus, e ele estava pensando que Jesus ia passar de lado, mas de repente Jesus parou e não veio embaixo da figueira. Glória a Deus, porque Jesus ele te vê, irmãos. Glória a Deus. Onde quer que você esteja, mesmo que você tenha que se esconder de Jesus, ele vai te ver. Glória a Deus, ele vai te achar. Glória a Deus. Ele vai te achar, irmãos. Ele vai te encontrar. Você pode se esconder, porque a palavra diz: aonde eu me esconderei do meu Deus, irmãos? Mais profundo do abismo, onde que os olhos de Deus não vão me ver? Deus te vê, irmãos, em todo lugar. E quando Jesus olhou, e ele não chamou de qualquer coisa, ele falou o nome: Zaqueu. Jesus conhece o teu nome, irmão. Jesus sabe como é que tu te chama. Aleluia. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe, Jesus já te conhecia. Aleluia. Zaqueu, quando ele falou Zaqueu, eu creio que Zaqueu deve ter quase caído na água. O choque que levou. Como é que ele ia pensar que Jesus sabia o seu nome? Quando Jesus olhou com seus olhos fixos, ele não resistiu, irmãos. Aleluia. Ninguém resiste o olhar de Jesus. Aleluia. Aquele olhar que olha, irmãos, um amor imensurável, que nos constrange, que nos toca, irmãos, que nos derruba, irmãos, para amor de Jesus. Aleluia. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém passar em tua casa. E diz a palavra que Zaqueu desceu depressa, irmãos, e abraçou Jesus, feliz da vida, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. E é importante notar, irmãos, que Jesus sempre foi bom
te convidou para entrar na casa de Zaqueu. Glória a Deus. Jesus quer entrar, irmão, na tua casa. Jesus quer entrar na nossa casa. Glória a Deus. Ele está nos dizendo, irmão, convém que eu fique contigo na tua casa, em comunhão contigo, conversando contigo, falando ao teu coração. Glória a Deus, irmãos. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o sistema logo se levantou, porque Jesus era assim, irmãos. Ele sempre procura os improváveis, aqueles rejeitados, aqueles que não são, irmãos. Jesus sempre buscou eles. E buscou Zaqueu, um homem odiado, que ninguém dava nada por ele, ninguém queria saber de Zaqueu, porque Zaqueu era tratado como ladrão, porque assim eram tratados todos os publicanos, cobradores de impostos. Ele era simplesmente um ladrão, mas é esse que Jesus escolhe, os improváveis, os rejeitados pela sociedade, aquele que ninguém dá nada. É esse que Jesus quer para transformar. Porque o Pai faz uma obra grande, uma obra poderosa. Porque Zaqueu, irmãos, assim que ele aceitou Jesus na sua casa, nós podemos ver que ele foi transformado pelas atitudes que ele tomou. Porque ele disse: Senhor, a partir de hoje, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Uma prova clara da transformação, da mudança. Porque é isso que Jesus faz quando entra na vida de alguém. Jesus transforma. Não tem obra mais maravilhosa do que esta, a transformação das vidas. Isto grita aos nossos olhos mais do que a nossa voz, a transformação de vida. É muito maravilhoso. Eu me lembro que quando meu pai se converteu, irmão, eu estava em casa, era um dia das mães. Eu estava em casa, eu tinha me levantado tarde, domingo, porque domingo, né, irmãos, sábado tem as farinhadas, as festas, e aí domingo a gente levanta tarde. Eu tinha me levantado tarde, e aí me lembro que a mãe estava correndo para fazer o almoço, e eu me levantei, escolhi o armário, e eu não costumava ficar ali. Eu levantava e já ia direto para minha tia, que ali sempre estava rolando um pagode, uma caipira, sempre tinha um bebe ali, era ali que eu ia sempre, né? Mas naquele dia, eu me levantei, estava parado ali, não sabia por quê. Escolhi o armário, me lembro muito bem, estacionado ali. E aí, me lembro que abriu a porta e entrou meu pai. Estava vindo do culto, porque naquele tempo, pastor Vera, bispo Elias, era culto de manhã e culto à noite, era culto praticamente todo dia. E aí o meu pai entrou, irmãos, eu me lembro que ele entrou e aí foi correndo para abraçar minha mãe. Vem cá, nega, eu quero te abraçar, quero te desejar um feliz Dia das Mães. E aí eu me lembro que a minha mãe corria para um lado e para o outro, fugindo. E aí eu estava vendo uma coisa totalmente ao contrário do que eu estava acostumado a ver. E aquilo foi me tocando, mas como? Meu pai nunca foi desse jeito. Um homem duro sempre, muito difícil. Uma emoção, um carinho. Era um homem responsável, mas ele não tinha essa característica. Aí eu comecei a olhar aquilo, irmãos, e aquilo foi me tocando, e a minha mãe, ao contrário, que era a emotiva, a sentimental, e ela estava fugindo. E o meu pai, vem cá, eu quero te abraçar, dizer um feliz Dia das Mães para ti. E aquilo tocou meu coração. E aí eu senti assim que alguma coisa mexeu dentro de mim. Aleluia. As lágrimas iam começar a voltar. Aí eu ouvi uma voz: vai chorar aqui, vai chorar aqui.
peguei, corri, irmãos, já abri a porta e saí. Mas quando eu abri a porta e fechei, as lágrimas veio. E foi um choro que eu nunca tinha chorado na vida. Como se estivesse derramando a alma acima dentro de mim. Por um simples ato de ver uma transformação, uma cena que jamais eu poderia pensar e imaginar. E aquilo me tocou e eu comecei a chorar, e eu não queria mais parar de chorar, irmãos. Que é uma coisa como se estivesse me aliviando. Aí eu me lembro que chegou o meu irmão, o Márcio, aí ele ficou olhando assim para mim, por baixo, assim como eu estava passando. E ele está chorando. Aí aquilo estava como se me despertei daquilo que eu estava, fiquei aos lágrimas. Peguei, saí, fui lá para a minha tia, fui para lá, vou lá para o pagode, vou lá para a carteira, para a beberate. Aí entrei lá, irmãos. Entrei, mas parecia que estava meio estranho, parece que estava deslocado naquele lugar. Me lembro que eu entrei e já fiquei olhando assim, meio desconfiado. Aí o meu primo, ainda me lembro, chegou, ficou me olhando, ali veio com o copo assim. Aí ele viu que eu estava meio com o copo assim, para mim, daí eu fiquei meio assim, quando ele estendeu o copo, ele viu que eu fiquei estranho, ele disse, mas é que virou crente agora. Disse assim para mim, só que peguei o copo também, e aquilo me deixou queimando, parecia que não estava me fazendo bem, e não adiantou, irmão, não deu uma para escapar. Passou uma semana, e aí eu entrei aqui, igreja ali embaixo. Quando eu saí, a minha irmã me arrumei, ela disse, onde é que tu vai? Eu vou para o culto com você, vai para o culto, ela veio que assustou. Aí eu cheguei, entrei, irmãos. Eu sei que eu só dobrei o joelho, irmãos. Vi que todo mundo estava dobrando o joelho, chegava e dobrava o joelho, que era um culto de oração, uma terça-feira à noite. E aí eu cheguei, fazia a mesma coisa, eu dobrei o joelho, quando eu dobrei o joelho, já é. O Espírito Santo começou. Glória a Deus. É isso que Deus faz, irmão, porque Ele transforma nossas vidas. E esse é o melhor testemunho que nós podemos dar. A transformação das nossas vidas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Porque só Deus é que tem esse poder de transformar. É só o Senhor, irmão, que realmente pode transformar as nossas vidas, se nós quisermos. Santo é o Senhor. Jesus seguiu, irmãos. Seguiu na sua jornada, irmãos. Abençoando vidas. Operando milagres e maravilhas, transformando. Mas assim como havia multidões que o adoravam, irmãos, havia aqueles que odiavam ele, irmãos, por inveja. O sistema não aceitava jamais que tivesse alguém, irmãos, que atraísse as multidões e aparecesse mais que eles, os principais, os sacerdotes. Muita inveja, irmãos, se levantou. E a perseguição contra Jesus era grande. Através de Jesus, subiu a Jerusalém, e ele estava no templo, irmãos. No alpendre de Salomão, era a festa da dedicação, irmãos. Ou chamado festa das luzes, Hanukkah, se eu não me engano, em hebraico, Hanukkah. Festa das luzes, a festa da dedicação, e Jesus estava ali. E quando os judeus souberam que Jesus estava ali, irmãos, eles logo chegaram e começaram a questionar Jesus. Fale-nos abertamente, não nos deixe a nossa alma em suspense. Fale-nos abertamente. Quem é você? Quem você é? Se você é o Cristo, fale-nos abertamente. Mas eles não estavam preocupados em realmente ouvir esse testemunho que Jesus era o Cristo, mas eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, para ter como condená-lo, como matá-lo. Esse era o desejo deles. Dos invejosos,
daqueles que se levantaram contra Jesus. E Jesus disse que respondeu para eles: mas eu já como tenho dito, as minhas obras falam por mim. Os sinais que eu tenho feito pelo meu Pai. Mas aí Jesus foi duro com ele: mas eu sei que vocês não podem ouvir, porque vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Mas vocês não são das minhas ovelhas, por isso vocês não ouvem a minha voz. Eles ficaram irados, enraivecidos com aquilo. Eu faço as obras que faço porque o meu Pai é comigo. E todo aquele que meu Pai me dá, ele vem a mim. E aquele que meu Pai me dá, ninguém pode arrebatar da minha mão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode arrebatar. O meu Pai, que é maior do que eu, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Quando ele disse isso, eles se encheram de raiva e furor, irmãos. E logo pegaram de pedras para novamente apedrejar Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus novamente passou pelo meio deles, irmãos. Eles ficaram também como que paralisados. Não puderam fazer nada com Jesus. E não era chegada a sua hora. Oh, glória a Deus. Jesus passou no meio deles. E pegou os seus discípulos. E foi para além do Jordão, diz a palavra de Deus. Está no capítulo 10 de João, essa passagem. E lá, irmãos, além do Jordão, Jesus ficou ali com os seus discípulos. Mas as pessoas descobriram, alguns descobriram, souberam que Jesus estava ali e foram ter com ele para ouvir a sua sabedoria, porque era maravilhoso ouvir Jesus, e ser curado por ele, e ser abençoado por Jesus. Exaltaram Jesus lá. E diz que quando Jesus então estava ali, irmãos, chegaram algumas pessoas enviadas por Marta e Maria, para dizer para Jesus: olha, o teu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus ouviu, e diz a palavra de Deus que Jesus ficou ali ainda por 2 dias. 2 dias Jesus ficou ali. Que coisa, né, irmãos? Parece um paradoxo, né? Jesus Cristo, que nos ama tanto, né? Parece que ele rejeitou aquele pedido. A gente pensa assim: se não era então para Jesus sair imediatamente em socorro do seu amigo Lázaro que estava doente. Mas Jesus, diz a palavra de Deus, ficou ali por 2 dias. Mas Jesus, nosso Deus, sabe o que faz. Glória a Deus. Nosso Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos, né, irmãos? A nossa mente, a nossa visão é tão limitada diante das obras que Jesus realiza, que às vezes nós não entendemos, né, irmãos? Porque se nós olharmos, nós só vimos a parede aqui, mas Jesus vem além. Jesus sabe de todas as coisas. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas. Aleluia. E sempre o Senhor tem o melhor para nós. Olha, sempre o Senhor vai ter o melhor para nós. Sempre a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Glória a Deus. Por isso o Senhor diz que se cumpra a vontade do Senhor. Porque essa é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Glória a Deus. Por mais maravilhosos, irmãos, que sejam os caminhos que nós possamos planejar, os planos que nós podemos fazer, por mais maravilhosos que sejam, irmãos, por mais que nós possamos colocar as coisas tudo dentro, ali, do certinho, irmãos, mas a palavra de Deus que muitas vezes, né, o fim é a destruição, é a ruína, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é a ruína, é o abismo. Então é melhor, irmãos, esperar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Espera no Senhor, aleluia!
O nosso Deus é fiel, glória a Deus. O nosso Deus é fiel, ele é verdadeiro, irmão. O nosso Deus não falha jamais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, chegou em Betânia. E fazia 4 dias, Jesus chegou em Betânia. Irmãos, eu creio que um dos momentos mais terríveis para o povo de Israel, irmãos, foi o cativeiro. Eu sei que tem o êxodo, em que eles ficaram escravos do Egito, mas se nós formos olhar, irmãos, quando eles chegaram no Egito, irmãos, eles não tinham nada. Havia uma grande fome sobre a terra, diz a palavra de Deus, e eles foram levados para o Egito justamente porque ali havia provisão. Foi um plano de Deus, usou José, e eles foram para o Egito, e depois aconteceu tudo o que aconteceu. Mas ali no cativeiro, irmãos, eles estavam no tempo de glória, irmãos, eles tinham tudo. Eles tinham uma cidade com muros altos, irmãos. Eles tinham o templo, a arca, a presença poderosa de Deus estava com eles. Aleluia. Era festas, irmãos, festas, muitas festas. Eles viviam de festas e alegrias, irmãos. Eles tinham muitos tesouros. É difícil, irmãos, quando a gente tem tudo e perde tudo. Porque a palavra de Deus, por conta de que eles deram as costas para Deus, e esse é o perigo, irmãos, de muitas vezes a gente estarmos achando que temos tudo e que não precisamos mais de Deus, damos as costas para Deus, nos esquecemos de Deus. Mas Deus não se esquece de nós. Deus não abre mão de nós, irmãos. Deus não abre mão do seu projeto. Ele vai fazer algo para te trazer de volta a tua presença. Porque Jesus, ele te ama e ele não abre mão de você. Nós podemos muitas vezes abrir mão de Deus, nos afastarmos, mas Deus vai nos buscar onde nós estivermos. Vai passar o tempo, mas ele vai nos buscar. Deus não abre mão dos seus projetos, irmãos. Deus não abre mão do seu propósito. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Aleluia. Então o inimigo veio sobre Israel e destruiu tudo quanto eles tinham, a sua cidade, irmão. Foi derribada, seus muros foram derribados, o templo foi derribado, e eles foram levados em cativeiro. Acabou-se a alegria, irmãos. A palavra de Deus diz que eles no cativeiro penduraram as suas árvores, os tamboris, não tinham mais razão para cantar, para louvar o Senhor. Haviam perdido tudo, estavam longe da sua pátria. E a história nos conta, irmãos amados, quem estudou teologia, e eles não sepultavam os seus mortos, irmãos, porque eles tinham uma esperança ainda, mesmo que distante, de que Deus, no terceiro dia, havia de ressuscitar os seus mortos e levá-los de volta para a sua pátria, levá-los de volta para a sua terra. Então, quando morria alguém da sua família, irmãos, eles pegavam, pagavam alguém e levavam para um vale, irmãos, que existia ali na Babilônia, e eles lançavam aquele corpo no vale, irmãos. E aí vinha o chefe da sua família e ficavam ali no primeiro dia para ver o que acontecia, com a esperança de que Deus pudesse reviver aquele corpo para que eles pudessem voltar para a sua pátria. Mas no primeiro dia, quando eles estavam ali, irmãos, já na tarde, quando viram os primeiros sinais da putrefação do corpo, aparecia o corvo, irmãos, e começava a comer
Porque a lei dizia, era 50 metros era o máximo, eles não podiam tocar no corpo, porque seriam imundos. E eles ficavam ali olhando, pensando, e aquele corpo ali comia, ia embora. Mas havia esperança, irmãos. No segundo dia, irmãos, eles iam de novo ali, a família chegava cedo. A esperança de que Deus pudesse ressuscitar o seu ente e eles pudessem voltar novamente para a sua terra, para a sua pátria. E Deus os levaria. Eles tinham essa esperança. E já tinham experimentado, irmãos, o quanto Deus era bom. Oh, glória a Deus! E quem já provou, irmão, nunca mais vai querer ser outra coisa. Mas no segundo dia, irmãos, enquanto eles estavam ali olhando, chegava a águia, irmãos. E a águia, irmãos, ela vinha sobre o cadáver, com as suas garras, arrancavam a pele, puxavam a pele, e se alimentavam, comiam a pele do cadáver, irmãos. E eles ali olhando, mas não podiam chegar perto. Havia além 50 metros, eles não podiam se aproximar daquele corpo ali tão dilacerado ali, eles assistindo, mas sempre com a esperança de que Deus poderia ressuscitar. E eles iam embora, e quando eles iam embora à noite, vinham as hienas, irmãos, e começavam a comer aquilo que havia sobrado, começavam a comer os ossos, as peles que ainda restavam nos ossos, irmãos, e comiam. E aí chegavam então no terceiro dia, eles vinham de novo com a família e chegavam ali, era apenas um esqueleto, irmãos, e eles olhavam, mas havia ainda uma esperança para eles acreditavam, eles tinham esperança, porque ainda havia tutano nas medulas, irmãos, ainda havia tutano nos ossos, e eles acreditavam que pudesse viver, que Deus era poderoso. Mas então, irmão, chegava o quebranto-osso. Esta ave, irmãos, que é terrível, parece nome pré-histórico, né? Mas é uma ave que existe, irmão, o quebranto-osso. Ela é inclusive citada na Bíblia, em Levíticos 11, o quebrantou-se, irmãos. Diz que essa ave, então, muito grande, irmãos, e horrível na visão, ela se alimentava da medula, irmãos, e corria o tutano que corria nos ossos. Então, quando ele chegava no esqueleto, ele quebrava os ossos, irmãos, para liberar a medula, para liberar o tutano, quebrava a espinha com as suas garras, ia quebrando tudo, irmãos. E eles ficavam olhando, e aí então o chefe da família dizia: foi-se a nossa esperança, secou-se os nossos ossos, fomos cortados. E eles voltavam para as suas casas tristes, irmãos amados, porque a sua esperança havia fugido, tinha sobrado só os cacos de ossos. Isso era feito, irmãos, sempre por famílias, porque eles sempre tinham a esperança de que ao terceiro dia Deus iria levantar aquele seu ente querido e eles iriam voltar para a sua pátria, que era o que eles mais queriam, voltar para a sua pátria. Mas eis que então o Senhor pega Ezequiel pela mão e leva Ezequiel no vale, irmãos, e diz que ali havia uma multidão de ossos sequíssimos. E diz que Deus perguntou para Ezequiel: poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel olhou, analisou. Ele poderia até dizer outra coisa, mas aí ele disse: Senhor, tu sabes. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, tu sabes.
seja o nome do Senhor. E Jesus chegou em Betânia. E eram 4 dias já, irmãos, que Lázaro havia falecido. Deus, aleluia. Irmãos amados, Maria, quando se aproximou de Jesus, disse: Senhor, se tu estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. E havia ali, irmãos, muitos dos judeus, porque diz que muitos vieram ali para o velório, para consolar as irmãs, porque eram muito queridas. E havia muitos judeus, inclusive daqueles que haviam perseguido Jesus, também estavam ali. Jesus tinha ido para o Jordão por causa deles. Tanto que quando Jesus disse que ia retornar para a Judéia, seus discípulos questionaram: Senhor, há pouco queriam te matar e agora torna para lá? Eles disseram: como é que tu vai voltar para lá? Foi então que ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Eu vou para despertar. Ah, mas se dorme, Senhor. Está bem, está tudo bem com ele. Aí diz a palavra que Jesus foi mais claro e disse: Lázaro está morto. Aí eles disseram: então vamos, e corremos. Porque então, até então, na mente deles, com certeza eles iam voltar, os judeus estavam todos lá, iam pegar e iam matá-los também. E eles voltaram. Mas Jesus, quando voltou, irmão, já eram 4 dias a morte. 4 dias, irmãos. Ninguém acreditava mais nada. Ninguém esperava mais nada, irmãos. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou, irmãos, e disse: tirai a pedra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tirai a pedra. Só isso, somente. Tirai a pedra. Irmãos, e o que Jesus vai fazer agora, irmãos? Alguns dizem, irmãos, e eu também creio, que Jesus, ele chamou Lázaro pelo nome. Muitos dizem que Jesus não fizesse isso, poderia vir muitos para fora da sepultura, muitos seriam ressuscitados juntos. Mas tem algo maior, irmão. Eu estava meditando e pensando, e o Espírito falou tão forte no meu coração, que é verdade. A morte, irmãos, ela tem os seus direitos, as suas autoridades, irmãos. A morte tem, irmãos, porque a palavra de Deus diz que aquele que pegar certamente morrerá. E ela tem os seus direitos, e a morte se sentia, irmão, dono, como proprietária daquele corpo. Porque, irmãos, se nós lemos no livro de Judas, quando o arcanjo Miguel, poderoso arcanjo Miguel, que ele só saía, irmãos, para missões difíceis, missões de guerra, e quando ele veio para pegar o corpo de Moisés, o diabo se apresentou, requerendo o corpo de Moisés. Ele não mandou nem o demônio, ele mesmo se apresentou, requerendo o corpo de Moisés. E vocês podem ler isso no livro de Judas. E diz a palavra, irmãos, que o Miguel, irmãos, o anjo de guerra, que não tem conversa para ninguém, que ele é para passar a espada, irmãos, ele disse que ele não ousou proferir palavras de maldição contra o diabo. Ele podia ter feito, mas ele não ousou. Ele disse: o Senhor te repreendo.
aquele que é maior, aquele que governa, aquele que reina. E havia passado 4 dias à noite, achava que tinha autoridade. Aquele corpo era dela, ela não ia largar, ela não ia soltar aquele corpo. Então o Senhor Jesus Cristo, para mostrar quem falar, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus disse: papai, eu te agradeço por ter me ouvido. Bem sei que sempre o Senhor me ouve. Mas eu falo por causa desse Senhor, que ele se referia aos judeus, ao povo que estava ali, para que eles crescem, para que finalmente eles soubessem quem era ele, Jesus Cristo, que ele representava, Jesus, quem ele era, o que eles tanto questionavam e perguntavam: fala-nos quem tu és. E Jesus disse: por causa desse, Senhor, eu te agradeço, porque agora Jesus vai mostrar quem ele é, a voz e a autoridade que ele tem. E quando ele fala, todos obedecem, todos se rendem diante da sua voz. Ninguém pode resistir à sua palavra de poder, porque a palavra do Senhor, quando ela sai, é para se cumprir, porque, como diz a palavra, perante Deus, quem impedirá? Se a mão do Senhor se estendeu, irmão, quem poderá fazer? Voltar atrás? O Senhor vai fazer aquilo que lhe apraz. Nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. A sua obra, o seu projeto, ninguém pode frustrar. Então a morte que achava que era dona, que era proprietária, irmãos, aleluia, o Senhor mandou: Lázaro, sai para fora. E a morte reconheceu a voz que falava, aleluia, e teve que soltar. Glória a Deus, teve que soltar, irmãos. Glória, ele disse: Lázaro saiu, irmãos. Oh, glória! A morte que já tinha, irmãos, já petrificado o corpo, já estava em estado de decomposição, e ela sentia-se proprietária. É meu, mas teve que soltar, porque o Senhor é que restaura, aleluia, glória a Deus. O Senhor é quem faz criar os órgãos, as peles, tudo. Ele é quem governa, ele é quem tem o poder, ele é quem tem a autoridade. Aleluia, o Senhor nosso Deus, ele é quem governa. E para a alegria, irmãos, todos que estavam ali, eles viram, e diz a palavra, aqueles judeus que estavam ali, até aqueles mesmos que perseguiram, que duvidaram, eles disseram dos seus próprios lábios verdadeiramente: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitos ali creram, glória a Deus, porque a palavra de Deus, o Senhor disse: eu vim para salvar o que se havia perdido. E o Senhor cumpriu o seu propósito. Muitos dos judeus creram, irmãos, creram no Senhor Jesus Cristo, e entenderam quem era o Cristo Jesus, aquele mesmo que ali estava. Glória a Deus. Aleluia. Que bem, irmãos, nesta hora.
Existe algo ainda que Jesus precisa fazer. Parecia que estava tudo completo, irmãos. Lázaro havia ressuscitado. Aleluia, Deus. Quando Lázaro saiu, irmãos, do sepulcro, eles tinham os pés e mãos atados. Jesus disse o que é de mais maravilhoso para a vida de todo aquele que é alcançado e salvo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer agora algo que realmente muda a história, a vida daqueles que creem no nome de Jesus. Desatai-o e deixai-o ir. O diabo, irmão, tenta trancar a tua vida, te amarrar com tantas coisas deste mundo. Um vício, irmão. Mas você sabe o que se trata. Mas essa noite Jesus está dizendo: desatai-o e deixai-o. Todas as amarras que tem te prendido até então, irmãos, todas as formas que o inimigo tem usado, hoje Jesus está soltando. Para que você possa romper, irmãos, romper a cadeira que Deus tem te proposto. Porque a partir de então você vai correr. Você vai correr. Porque aqueles que esperam no Senhor correrão, irmãos. Correrão. Essa palavra e não se cansarão. E você vai correr, irmãos, para o alto. Fixo, determinado. Que o Senhor é quem está contigo. O Senhor é quem te guia. E tudo aquilo, irmãos, que parecia que nunca mais voltaria a se cumprir, parecia que já estava esquecido até no teu coração, você havia arriscado dos seus projetos. Jesus está trazendo de volta. Porque Jesus chegou em Betânia. Betânia hoje aqui. Betânia hoje aqui. Jesus chegou em Betânia. Adoramos, Pai, aleluia. Tu és santo, Pai. Não existe choro, não existe desespero, não existe projetos falidos. Jesus chegou em Betânia. Ele é o que restaura todas as coisas. Todas as coisas que para você
o Senhor chegou em Betânia, voz da autoridade. Pra falar contigo, tem jeito. O Senhor não desiste dos seus projetos. E aquilo que você pensava que era teu, estava no teu coração. Isso é de Deus. Não é teu, é de Deus para ti. E Deus não desiste dos seus projetos.